Good. Wir beginnen, né? Imperativo. Até que, enfim, eu consegui dar essa aula, né? As últimas 2 semanas não deram. É aquela aula que você não gravou? Deixa eu já começar a Vai gravar. gravar? A tela, né? Obrigado, Jaque, por me lembrar, senão... Aliás, você não gravou, não, você não compartilhou a tela, verdade. Eu estava gravando, mas não estava compartilhando a tela, né? Also, Leute, beginnen wir unseren Unterricht Nummer 6. Hier haben wir den Imperativ. Imperativ ist Imperativo. Ja. Es gibt mehr als 175 Museen em Berlim. Existe mais do que 175 museus em Berlim. Bastante, né? Campo Grande deve ter e olha lá. In einem Normaljahr, em ano normal, que não seja de pandemia, Corona, zählen die Berliner Museen, contam os museus de Berlim, cerca de 4 bilhões de visitantes. Né? Eu até tinha feito o cálculo, quanto que dá isso de visitantes por dia. Se você pegar 4 bilhões, minha calculadora aqui nem dá para fazer isso, mas dá bastante gente, né? Não lembro agora. Also, sag mir nochmal, wohin gehen wir jetzt? Me diga mais uma vez, para onde nós vamos agora? Komm bitte schneller, das Museum schließt in 10 Minuten. Né? Então, por favor, venha mais rápido, o museu fecha em 10 minutos. Okay? Das Museum schließt in 10 Minuten. Opa, 6 pessoas, caramba, hoje. Ok? Komm bitte schneller, das Museum schließt in 10 Minuten. Vem, por favor, mais rápido, o museu fecha em 10 minutos. Então, no alemão, nós temos 3 formas de fazer o imperativo, tá bom? Nós temos, no alemão, a forma singular informal, que eu costumo usar este nome como du-form, forma do du. Eu tenho o plural, que é o vocês, né, que eu costumo dizer ihr form. E eu tenho também a forma formal, singular formal, das vezes senhor ou senhora, tá bom? Então, eu chamo essa forma de Sie-Form. Sie-Form, ok? Also, Du-Form, Ihr-Form e Sie-Form. Du-Form seria o informal singular, Ihr-Form plural, e o Sie-Form seria a forma formal, tá bom? Então, na forma singular informal, ou seja, na Du-Form, você corta o du da frase e você corta a terminação ST quando o verbo é um verbo regular, tá bom? Então, por exemplo, du kommst, você vem, né? Se eu for falar venha, komm. Ou, por exemplo, venha pontualmente, komm. Como é que é pontualmente em alemão? Komm? Pünktlich. Pünktlich. Hey, komm pünktlich. Venha pontualmente. Na Ihr-Form, ou seja, no jeito do plural, o que você faz? Você coloca o verbo, né, conjugado no plural, porém você também tira o pronome. Então, o ia, que é o vocês, você tira da frase. Então, eu digo venham pontualmente. Eu digo isso em alemão, venham pontualmente, né? E eu digo kommt, que é a conjugação do ia, sempre termina em T, nos verbos regulares, né? Então, você diz, por exemplo, kommt pünktlich, venham pontualmente. Genau. E na Sie-Form, né, a conjugação do verbo sempre termina em EN, na forma do formal. Então, se você falar venha pontualmente, eu diria kommen Sie pünktlich. O Sie sempre é obrigatório, tá bom? E aqui, na maioria das vezes, não tem um pronome. Eu não conheço frase que tenha o pronome. Geralmente, nós não colocamos, tá bom? Alguma dúvida aqui nessas 3
conjugações, como é que eu monto o imperativo. Eu tenho 3 formas de imperativo no alemão. Tenho o du form, que é o singular, na qual eu corto o pronome du da nossa frase e a terminação ST dos verbos regulares. Depois nós vamos ver alguns exemplos de verbos irregulares. No plural, o que eu faço? Eu corto apenas o pronome ihr, vocês. Deixo a conjugação do verbo conforme tem que ser. E, no jeito formal, eu deixo o pronome sie e eu deixo a terminação em N do verbo. Tá bom? Good. Tá bom. Also, se nós colocarmos na nossa frase o bitte e o mal, estes fazem, machen é o verbo fazer, os imperativos mais educados, tá? Então, o bitte é, por favor, e o mal é uma vez, né? Eu tinha um aluno que ele colocava uma vez em tudo. Venha uma vez, faz isso para mim uma vez, né? Ele achava engraçado esse mal aí, mas realmente é isso, né? Então, por exemplo, komm, bitte, venha, por favor. Oder, wiederholen Sie bitte. Wiederholen é o verbo repetir. Então, repita o senhor, senhora, por favor, né? Wiederholen Sie bitte. Okay? Wiederholen Sie bitte. Macht ab und zu eine Pause. Façam ab und zu. O que quer dizer ab und zu? Ab und zu é de vez em quando. Então, façam de vez em quando uma pausa. Macht ab und zu eine Pause. Schau mal, ist das nicht schön? Dá uma olhada uma vez. Olha aí uma vez. Isso não é bonito? Schau mal, ist das nicht schön? Ok? Eu poderia colocar o bitte aqui, professor. Schau, bitte, ist das nicht schön? Sim, poderia também falar, né? Ou eu poderia colocar o mal aqui também, por exemplo. Komm mal, né? Ou komm mal, bitte. Por favor, vem aí uma vez, né? Ok? Bitte, a segunda dica, bitte kann man vor dem Verb benutzen. O bitte pode-se na frente do verbo utilizar. ZB é a abreviação de zum Beispiel, por exemplo. Zum Beispiel. Bitte fahr langsam. Por favor, ande devagar. Fahr. Como é que é a conjugação do verbo fahren? Fahren no infinitivo. E no du ficaria du Fährst. Du fährst, genau. Só que nós cortamos a terminação ST do verbo e nós tiramos o umlaut, tá? Então ficaria fahr. Bitte fahr langsam. Né? Essa é a frase que a mãe mais fala quando o filho começa a dirigir. Por favor, anda devagar, né? Bitte fahr langsam. Ou bitte langsam fahren. Por favor, devagar andar. Tá bom? Lesen Sie vor. Lesen Sie vor bedeutet leia, em voz alta. Lesen Sie vor. Hört mal zu. Ouçam aí. Das ist wichtig. Isto é importante. Hört mal zu. Das ist wichtig. Also eine Bitte ist eine Pergunta. Rat é conselho. Und eine Aufforderung, das ist eine Exigência. Eine Aufforderung. Ok? Gut. Alguma dúvida até aqui? O que é o Rat mesmo? Rat é conselho. Ah, sim. Kann ich dir ein Rat geben? Posso lhe dar conselho? Ja. Kann ich dir ein Rat geben? Ok. Então, vamos aqui a alguns exemplos de verbos irregulares. Por exemplo, o verbo haben. Tá? Como é que é a conjugação do haben para o du? Seria du hast. Du hast. Né? Para quem gosta do Rammstein. Então, é du hast. Só que quando nós fazemos o imperativo, seria hab. Ele não corta o ST, senão ficaria só ha, né? Fica estranho até, né? Como é que é a conjugação do verbo ser ou estar para a segunda pessoa do singular? Du bist. Se nós tirarmos o ST, fica bi, né? Du bi, né? Você é bi, né? Fica estranho, né? Nem sabe se a outra pessoa é mesmo, né? Also, então, alguns verbos, porque para não
ficar um verbo muito curto, muito estranho, você muda um pouco, né? Geralmente nos verbos irregulares, tá bom? Então, hab keine Angst. E vocês têm que realmente decorar estes verbos que são irregulares, né? Hab keine Angst. Não tenha medo. Hab keine Angst. Sei vorsichtig. Seja cuidadoso. Né? Spricht. O que é o spricht? Fala, né? Falar. A conjugação do du para o spricht seria do Spricht. Triste. spricht. Spricht. Triste. Do spricht. Então, se nós colocarmos no do, ficaria sprich, né? Não tem esse T aqui, sprich. Sprich leise. Fala quieto. Sprich leise. Né? Sprich. Fahr. Nós já fizemos o fahr. Né? Fahr é ande, né? Du fährst, aqui, então ficaria fahr. Trabalhe é du arbeitest, né? Só que aqui, o E, quando terminar em E, nós deixamos o E. Então, ficaria arbeite, não fica arbeit, né? Arbeite. Arbeite schnell, trabalhe rápido. Ou arbeite schneller, famosa frase do chefe, né? Trabalhe mais rápido aí, né? Arbeite schneller, ok? Ihr, plural. Habt keine Angst. Não tenham medo. A conjugação do ihr no haben, no verbo haben, para o ihr, como é que é? Ihr habt. Ja? Então, habt keine Angst. Não tenham medo. O verbo ser ou estar na conjugação do plural ficaria ihr seid. Né? Então, seid vorsichtig. Bedeutet, sejam cuidadosos. Ihr sprecht. Então, por exemplo, falem mais quietos, falem mais baixo. Sprecht leise. Psst. Sprecht leise, falem mais baixo. Né? Fahrt langsamer. Andam mais devagar. Hey, fahrt langsamer. Trabalhem mais. Arbeitet mehr oder arbeitet schneller. Tá bom? Então, vocês perceberam que nestes verbos a conjugação não alterou no ihr, né? No vocês, no plural. Tá bom? Gut. Sie haben. Sie haben bedeutet o senhor, a senhora tem, né? Então, não tenha medo. Haben Sie keine Angst. Hey, haben Sie keine Angst. Não tenha medo. Seja cuidadoso. Seien Sie vorsichtig. Sprechen Sie leise. Fale mais quietinho. Fahren Sie langsamer. Ande mais devagar. Arbeiten Sie mehr. Trabalhe mais. Ok? Hier alles gut? Schön. Benjamin, Ja. no Z sempre vai ficar a forma natural do verbo? Sim. Uhum. Mais fácil, né? É como se fosse... Facilitou um pouquinho. É como se fosse uma interrogação. O que vai diferenciar no formal uma interrogação de um imperativo, de uma exigência, né, de mandar alguém, é só o símbolo no final, se é interrogação ou se é exclamação. Tá bom? Haben Sie keine Angst? Interrogação, você não tem medo? Sprechen Sie leise? O senhor fala quieto? Genau. Gut. Was bedeutet das Verb lesen? Ler. Ler. Nehmen. Pegar. Pegar, tomar. Por exemplo, ich nehme einen Bus, eu pego um ônibus, oder ich nehme ein Taxi, ich nehme einen Kaffee. Ja. Was bedeutet das Verb geben? Dar. Dar, genau. Ich gebe dir ein Geschenk. Ja. Essen, esse ninguém gosta. Ja. Was ist das Verb geben? Ups, errado. Geben é o verbo dar, né? Desculpa, geben, dar, essen, comer, helfen.
Ajudar. Ajudar. Ich helfe dir. Das Verb sehen. Ver. Genau. Sehen ist ver. Ja. Laufen. Andar. Andar, Andar. caminhar. Schlafen. Dormir. 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 Halten. Esperar. Parar. Der Bus hält in 10 Minuten. O ônibus para em 10 minutos. Finden. Achar. Achar. Encontrar. Warten. Esperar. Esperar. Öffnen. Abrir. Abrir. Atmen. Respirar. Ok? Atem. Atmen. 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 Genau, atmen. Hoje eu estou compartilhando a tela, então vocês conseguem ver, né? Então, o que este PDF quer nos mostrar, que a gente organizou os verbos que têm a mesma forma de funcionamento igual o verbo sprechen, né? Du sprichst, né? Então, sprich. Né? Aqui, lembrando que não tem esse T. Fale, sprich, tá bom? O verbo lesen, na conjugação da segunda pessoa do singular, no du fica du, List. du liest, né? Você lê. Tem uma pessoa querendo entrar, desculpa. Genau, du liest. Então, como é que ficaria no imperativo? Ficaria lies, tá? Lies langsamer. Leia mais devagar. Hey, lies langsamer. Okay. O nehmen. Pegue o ônibus, por exemplo. Du nimmst. Ja? Então, no imperativo, pegue, nós dizemos Nim. nimm. Nim. Nimm den Bus. Ja? Du nimmst, nimm den Bus. Geben, Gibst. du gibst, genau, du gibst. Então, aqui ficaria gib. Ja? Essen, Ist. du Ist. isst. Ficaria Tu. isst. Ist Ja. langsam, né? Helfen, Ist. du, Gibst. você ajuda, du hilfst. Né? Du hilfst. Então, ficaria hilf. Ja? Hilf mir, me ajude. Sehen, Siehst. du, Siehst. du siehst. Ficaria sie. Né? Du Sieh mal, siehst. dá uma olhada aí. Hey, sieh mal. Oder sieh mal bitte. Dá uma olhada, por favor. Ok? Laufen. Was ist das Verb laufen? Andar. Andar, caminhar. Du laufst. Então, Du- du laufst, né? Du laufst. Na verdade, tem umlaut. Du läufst. Nós Du dizemos läufst. du läufst. Mas no imperativo, nós falamos lauf. Hey, lauf schneller. Anda mais devagar. Mais rápido. Lauf schneller. Ok? Dann das Verb schlafen. Verbo bom, gostoso, né? Eu vou fazer daqui a pouco. Porque na Alemanha tá tarde, né? Já Schlafen. tá. Du List. Du schläfst. Schläfst. Então, no imperativo, nós cortamos o umlaut e a terminação, então ficaria schlaf. Schlaf Sempre quando gut. o Durma bem. verbo... Oi, desculpa. Sempre quando o verbo tem um lá, vai cortar? Sim, no imperativo, sim. Ah. Tá bom? O halten, du Haltest. du hältst. Du hältst. Ah, você nunca para mim, né? Du hältst nie für mich. Então, aqui ficaria halt. 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 Halt für mich. Halt für mich. Finden. Du Findest.
Du findest. O que vai acontecer? Cortar o ST. Então, ficaria finde. Warten, du wartest. Ficaria warte, terminando em E. Öffnen, du öffnest. Öffne. Öffne die Tür für mich. Abra a porta para mim. Atmen ist das Verb respirar. Então, atme. Atme. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para a gente fixar isso aqui. Reisetipps für einen Freund oder eine Freundin. Was ist eine Reise? Uma coisa que acho que ninguém daqui gosta de fazer, que é uma viagem. E tips, dicas. Então, dicas de viagem für einen Freund, para um amigo, oder eine Freundin, ou uma amiga. Por que eu sei que não é namorado, professor? Porque você não vai chamar um namorado de um namorado. Você vai chamar de o namorado ou, de preferência, meu namorado, né? Ou minha namorada. Já que tem gente que tem mais de um, né? Aí... mas, assim, oficialmente é melhor você ter um só, dá menos problemas, né? Então, você diria Reisetipps für meinen Freund. Aí sim, você diria o meu namorado, você diria meinen Freund. Meu namorado ou für meine Freundin. Tá bom? Autofahren ist gefährlich. Andar de carro é perigoso. Fahr bitte vorsichtig. Por favor, ande devagar. Por favor, ande devagar. Então, nós estamos sabendo que é na forma do do, né? Na forma informal, na forma do do. Ok? Minha caneta tá? Do. Por quê? Terminou em fahr. Do form. Also, fahr bitte vorsichtig. Por favor, ande cuidadosamente. Achten. Achten é o verbo prestar atenção. Então, preste atenção sempre no trânsito. Ficaria... Achte. Genau, porque du achtest, né? A conjugação seria du achtest. Terminou com ST, tirou o ST, então ficaria achte immer auf den Verkehr. Então, sempre preste atenção no trânsito. Faça uma pausa, faça uma vez uma pausa, então ficaria... Mach. Não, Mach. Bom, né? Tá. Mach. As duas, tá bom. Na verdade, os dois estão corretos já, que você falaria mache mal eine Pause ou mach mal Pause. Tá bom? Mas o mais comum é você ouvir sem o E. Mach mal Pause. Porque é du, a conjugação do verbo machen é du machst. Então, você não tem E. Então, você coloca mach. Tá bom? Sim, tá bom. Então, mach mal Pause. Faça um intervalo. Essen ist gesund, coma saudável und trink nicht so viel Kaffee. Né? Pecado, né? Não beber tanto café. Und trink nicht so viel Kaffee. Tenha muita paciência. Ich habe, du hast, né? Du hast. Só que entra naquele exemplo que eu falei para você do hab, né? Hab keine Angst aqui, ó. Tá bom? Então ficaria hab viel Geduld, tenha muita paciência und também o verbo informal sei e seja sensato, sei vernünftig, seja sensato. Ok? Bitten, próximo exercício, bitten Sie einen Fremd oder eine Fremdin. O que é um Fremd? Einen Fremd oder eine Fremdin. Peça estranho, einen Fremden, estranho, ou eine Fremdin, ou uma estranha. Então,
Você conhece alguém estranho, ou seja, você vai pedir alguém estranho, você não vai ser informal com ele, já que você está pedindo alguma coisa para ele já vai fazer um favor para você. Então, seja educado, não? Spricht bitte langsam. Ficaria Sprech bitte langsam. se é formal, Sprechen Sie bitte langsam. sprechen Sie bitte langsam. Né? Fale, senhora, por favor, devagar. Uma frase que vocês vão usar muito, né? O policial fala, bitte Ihren Reisepass, ich möchte wissen, wohin Sie gehen, bitte Ihre neue Adresse. Sprechen Sie bitte langsam, né? Já vai chegar. Mas por que o colocando policial? ordem. Oi? Porque na entrada, Porque o né, antes de você entrar na Alemanha, você vai passar por um policialzinho, bem legalzinho, vai perguntar algumas coisas para você. Por favor, fala devagar, né? Sprechen Sie bitte langsam, né? Ele já vai gostar muito de você, se você falar sprechen Sie, né? Em vez de fala mais devagar, né? Wiederhol das bitte, né? Você não entendeu alguma coisa, aí você vai perguntar ao policial, hey, repita isso, por favor. Como é que ficaria? Wiederholen. Wiederholen Sie das bitte. O que é o wieder? Eu gosto muito desse verbo, porque ele é um verbo muito prático. O que é o vida? Vida é de novo. E o que é o holen? Buscar. Então, buscar de novo, repetir. Erklär das bitte. Erklären é o verbo explicar. Então, professor, por favor, explique isso de novo. Você vai ser formal. Como é que você vai falar isso? Erklären Sie das bitte. Erklären Sie das bitte. Explique isso, por favor. Né? Hör bitte genau zu. O que é o zuhören? Hören é o ouvir. Zuhören é o que vocês estão fazendo neste momento. Vocês estão ouvindo o que eu tenho para dizer. Hören, por exemplo, estou escutando um passarinho, mas ele não está te dizendo nada, você está só ouvindo ele. Né? Ou um avião passando, você está ouvindo o avião, passa o carro, você está ouvindo o carro, mas você não está ouvindo o que ele tem para dizer. Então, é um verbo mais específico, né? Zuhören, né? O professor fala, ei, por favor, escuta o que eu vou falar, escuta o que eu tenho para dizer, né? Hör bitte zu, tá bom? Então, no formal, ficaria... Hören Sie. Hören Sie, hören Sie bitte genau, e lá no final não esquecer do zu, porque ele é um verbo separável, independente em qual pronome ele vai ter o prefixo lá no final, tá bom? Então nós vamos ver depois ainda os trennbare Verben. Alguma dúvida neste exercício? Muito fácil, né? Na forma formal é a forma mais fácil. O plural também, só tem que lembrar de colocar, de tirar o pronome, né, do plural, tá bom? Also, liebe Kinder, queridas crianças, amadas crianças, ich arbeite heute länger. Eu trabalho hoje mais tempo. Né? Geht bitte in die Küche. Por favor, vão para a cozinha. Da ist etwas zu essen. Lá tem algo para comer. Então, bebam também um pouco de leite. Aqui nós vamos conjugar no plural, né? Porque ela está falando queridas crianças no plural. Então, ficaria... Trinkt auch etwas Milch. Professor, aqui eu poderia falar ein bisschen. Bisschen, um pouco, sim. Trinkt auch ein bisschen Milch, né? Trinkt auch ein bisschen, um pouco de leite. Dann, então, brinquem mais um pouco, ou joguem mais um pouco. Dann. O etwas, o mesmo significado? Etwas é um pouco, hein? Dann trinkt auch etwas Milch. Hein? Dann Tá bom. spielt noch ein bisschen. Então, joguem ou brinquem ainda um pouco. Aber, mas não briguem. Aber, streiten é o verbo brigar. Aber,
Streitet nicht. Não briguem. Não vão tão tarde para a cama. Gehen é o verbo ir, então. Geht nicht so spät ins Bett. Não vão tão tarde para a cama, hein? Und limpem. No alemão nós dizemos limpar os dentes, não escovar os dentes. Tá? Und Putz. putzt vorher die Zähne. Die Zähne putzen, escovar os dentes, no português. No alemão, limpar os dentes, né? Und putzt vorher. Vorher ist antes. E limpem antes os dentes. Dormir. Schlaft. Schlaf. Gut. Durmam bem. Und träumt was Schönes. E sonhem, né? E sonhem algo bonito. Ich komme um 10 Uhr nach Hause. Eu venho às 10 horas para casa, né? Que é certeza, né, que essas crianças 9h55 estão fazendo o quê? Ou nessa fase aqui, jogando, ou na fase da briga, né? Also, Übung. Was bedeutet Übung? Exercício. Ja. Delegieren Sie. Delege. Anna, das ist kompliziert. Isto é complicado. Wer hilft mir mal? Quem me ajuda uma vez? Anna, hilf mir bitte mal. Anna, por favor, me ajuda uma vez. Tá bom? Vocês vão sempre fazer o imperativo de acordo com o sujeito que está aqui entre seus parênteses. Tá bom? Also, wer telefoniert mit der Firma in Jena? Quem telefona com a empresa em Jena? Jena é o nome da cidade, né? Also, Petrov. Petrov é o cidadão aqui. Então, telefone. Petrov. Telefone uma vez com a empresa em Jena. Como é que nós diríamos? Petrov. Telefoniert. Porque é du telefonias, né? Então, telefonia Mit der der Firma. Firma in Jena. Telefone com a empresa em Jena. So ein, como é que lê isso aí, professor? Caos. Caos. So ein Chaos. Que caos, né? Você não fala chaos, fala caos. So ein Chaos. Que caos, hein? Wer bringt das in Ordnung? Quem coloca isso em ordem? No alemão nós dizemos trazer em ordem. Quem traz isso em ordem? Né? So ein Chaos. Que caos. Wer bringt das in Ordnung? Lucas e Klaus. Coloquem isso em ordem. Então, escrever aqui o nome dos dois. Lucas und Klaus. Tragam isso em ordem, ou coloquem isso em ordem. Bringt das in Ordnung. Coloquem isso em ordem. Lucas e Klaus, coloquem isso em ordem. Bringt das in Ordnung. Tá bom? In Wien ist ein Kongress. Em Viena tem um congresso. Wer fährt nach Wien? Quem vai para Viena? Senhora Blau, senhora azul. Então, Frau Blau. Fährt. Não. Não. Fahren. Sie, não esquecer de colocar o Sie. Fahren Sie nach Wien. Frau Blau, fahren Sie nach Wien. Senhora Azul, vá para Viena. Bitten Sie höflich, peça de forma formal. Quais são as duas partículas que nós podemos colocar para ficar formal a frase? O bitte e o mal. Ihr wartet, vocês esperam.
Wartet bitte. Esperem, por favor. Ich komme gleich. Eu venho logo. Du, nicht so lange arbeiten. Então, não trabalhe tanto. Por favor, não trabalhe. Arbeite. Podemos começar com bitte, né? Mas poderíamos falar arbeite. Arbeite. Sie Bitte. Como é o du, é a segunda pessoa, né? Arbeite bitte Nicht nicht so lange. so lange. Por favor, não trabalhe tanto tempo, so lange. Es ist Freitag, é sexta-feira. Também du, informal, pünktlich sein. Então, seja pontualmente. Bitte. Poderíamos começar com bitte. Sei Pünktlich. pünktlich. Bitte sei pünktlich. Die Meyers sind so pedantisch. Por favor, seja pontual. Os Meyers, que é o sobrenome da família, são tão pedantes, quer dizer, são tão... Não sei como é que fala em português. Tão certinho, tão... Né? Rígidos. Certo. Genau. Ihr, vocês, etwas Geduld haben, ter um pouco de paciência. Então, ficaria habt, né? Porque é ihr habt, né? Habt etwas Geduld. Oder habt bitte etwas Geduld. Geduld é paciência. Geduld tem que estar maiúsculo porque tem um pouco de paciência, que é substantivo, né? Geduld. Habt bitte etwas Geduld. Por favor, tenham um pouco de paciência. Ich bin gleich fertig. Eu estou quase pronto. E digo isso para vocês também. Último exercício de hoje. Der Chef ist krank. O chefe está doente. Ergänzen Sie die E-Mail. Complete o e-mail. Hallo, Herr Meier. Ich bin krank. Estou doente. Und komme heute nicht. E hoje eu não venho. Bitte öffnen Sie die Post. Por favor, abra o Correios. Rufen Sie mich an und Reagiert. rufen Sie mich an und Reagiert. der Chef ist krank, ergänzen die E-Mail. Nós temos que organizar esses verbos aqui. Vamos primeiro traduzir esses verbos aqui, tá bom? Also, was bedeutet warten? Esperar. Esperar. Telefonieren. Telefonar. Reagieren. Reagir. Berichten. Berichten é o verbo relatar, contar, relatar algo. Sein, ser, öffnen, abrir. Haben, ter, erklären, explicar. E kaufen ist comprar. Então, já foi usado aqui o öffnen Sie. Vou riscar aqui o öffnen. Que verbo vocês colocariam? Rufen Sie mich an, me ligue e relate, talvez seria o melhor. Né? Und berichten. Und berichten Sie. Ne? Rufen Sie mich an und berichten Sie. Relate. Das München-Projekt ist wichtig. O projeto de München é importante. Nicht bis morgen. Então, deixa eu riscar o berichten. Aqui é o warte, né? Warten Sie nicht bis morgen. Warten Sie, não espere, bis morgen, até amanhã. Telefoniert? Sofort. Ich denke, das ist besser. Wir sagen hier, reagieren Sie sofort. Ne?
Reaja imediatamente. Não espera também, reaja imediatamente, né? Reagieren Sie sofort. Reagieren Sie sofort. Ganz wichtig, bem importante. Frau Roth hat morgen Geburtstag. Kaufen. Kaufen Bitte. Sie bitte Kaufen Blumen, Sie. ne? Sie bitte. Kaufen Sie bitte Blumen und eine Flasche Sekt e uma garrafa de espumante. Ah, das ist noch etwas. Nee. Telefoniert mit Herrn. Telefonieren Sie mit Herrn Hubern in Passau. Telefone com o senhor Huber em Passau, aber seja cuidadoso, aber seien Sie vorsichtig. Der Mann ist sehr kritisch. O homem é muito crítico. Tenha paciência. Haben Sie Geduld und erklären Sie ihm alles. Tenha paciência, explique para ele tudo. Bis später, até mais tarde, Walter Schmidt. Tá bom? Pessoal, eu espero que tenha ajudado com essa aula de hoje. É uma aula curta sobre imperativo, mas muita gente não sabe fazer imperativo. Então, saber que temos 3 formas no alemão, isso é importante. Nós temos uma forma informal, que é a Du-Form, na qual nós cortamos a terminação ST do verbo e cortamos o pronome da frase. Nós temos o verbo conjugado no plural, que no imperativo nós cortamos o ia, o pronome, e nós temos a forma formal, que é como se fosse uma interrogação, ou seja, nós começamos com o verbo, né? E depois o sujeito. Existem alguns verbos que têm suas peculiaridades, por exemplo, o verbo haben, né? Quando nós conjugamos ele na forma do du, forma do singular, no informal, e o verbo ser ou estar, né? Não esquecer que quando nós tivermos verbos que têm os 2 pontinhos, que é o umlaut, né? Os 2 pontinhos, o umlaut, nós tiramos ele quando nós fazemos o imperativo do singular no du, tá bom? E os verbos que terminarem em e, eles vão ficar com e quando nós estivermos na segunda pessoa do singular, ou seja, quando nós fizermos no du informal. Sim? O Benjamin. Sim. Geralmente eles falam normalmente assim, com esse do form mesmo? Sim, a do form é a mais usada quando nós falamos com amigos, né, ou familiares. A Z form é quando nós falamos com uma pessoa que eu não conheço, ou que tem uma posição maior, ou uma pessoa mais velha que eu, né, de forma respeitosa. E o ia form, toda vez que eu falar no plural, vai direto para ia form, tá bom? Mas eles falam assim mesmo lá. Quando chegar lá, vai ser tudo assim. Com certeza. Ja, Sie sagen das. Das ist... Principalmente no formal. Eu sempre vou no formal, que aí não erra. Ok. Fechou. Alguma dúvida ainda? Eu estou muito feliz que hoje tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas na aula. Muito feliz mesmo. Nas últimas 2 aulas eu tive que adiantar a aula, porque uma ninguém veio e a outra porque eu não gravei, né? Erro meu, porque tinha pessoas vindo, né? Mas continue assim, eu fico feliz quando eu consigo ajudar um pouquinho mais vocês, tá bom? Foi muito bom. A gente fica feliz também, Benjamin. Danke. Foi muito bom, obrigada. Eu não sei se eu consigo vir nas próximas, que agora tem horário de verão, e aí eu começo ainda a universidade, aí tem muito cedo. Aí não sei se eu consigo continuar. Assista a gravação. Se tiver uma pessoa na aula, eu consigo gravar. Se não tiver, fica estranho eu dar aula sozinho. Ok, Leute. Muito Ich wünsche obrigada. euch eine gute Woche. Boa semana. Quase bom final de semana, né? E nos vemos então na quinta-feira aqui. Bis dann. Bis dann.
Tschüss. Tchau, tchau. Tschüss. Bis dann.